Então, mais uma vez, retornando aos trabalhos, e agradeço a Deus por estar com saúde e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, participando efetivamente. Uma grande saudação de boa tarde à mesa, o nosso relator geral, enfim, congressistas aqui presentes. E nós, diante da proposição da conselheira Maria Isabel Trindade de Moura, nós queremos apenas enfatizar que na proposição ela tem como tema principal, ou seja, o cerne da proposição, organização do CEFOR especializado para avaliadores, exigência de ser pré-requisito o número de registro ou certificado de sua participação, além do CEFOR básico para todo e qualquer avaliador, dentre outros entendidos como importantes pela Vice-Presidência de Cultura, proponho como principais assuntos a serem abordados no CEFOR especializado: Carta de Princípios, Ética e Indumentária Atual. Sendo assim, nós, no parecer da Comissão de Relatoria, nós queremos agora discorrê-lo como favorável a esta proposição. De acordo com a proposta apresentada pela proponente, senhora Maria Isabel Trindade de Moura, a Comissão de Relatoria ratifica o texto com suas devidas abordagens, pois julgamos pertinentes seus pontos principais, no contexto de qualificar nossos eventos e concursos, que fazem parte do calendário oficial do movimento tradicionalista gaúcho. Portanto, somos solidários em acatar a proposta, com algumas ressalvas contextuais, para o melhor entendimento dos congressistas. A organização de um CEFOR para avaliadores representa um mecanismo importante, porque o ato de avaliar abrange, na etimologia da palavra avaliação, significa apreciação, ação de determinar o valor de um trabalho, de uma ação. Consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos. E assim, sob o prisma sociopedagógico, gostaríamos de frisar alguns autores que evidenciam a avaliação como um termo mais abrangente do que medida. Avaliação, segundo Grauland, inclui descrições qualitativas e ou quantitativas do participante e mais julgamento de valor quanto à desejabilidade do comportamento. Assim, segundo a educadora nossa, gaúcha, aqui de Porto Alegre, Jussara Hoffmann, que escreveu agora no ano de 2003, significa dinamizar oportunidades de ação, reflexão, na busca de observar comportamentos globais, socialmente significativos, determinar conhecimentos adquiridos e, se possível, dar um significado. Portanto, visualizamos como importante esse resgate cultural através da formação continuada dos avaliadores no contexto ético e sociológico, primando pelos usos e costumes da tradição e da cultura gaúcha. Nesta ótica, o avaliador ou avaliadora é um indivíduo que constrói uma perspectiva inovadora socialmente para o participante que se apresenta diante de desafios previamente contextualizados. No caso em pauta, a tradição, o tradicionalismo e a cultura do Rio Grande do Sul, em sua gênese sociohistórica e antropológica. Nesse contexto, que reafirmamos a importância desta proposição, pois consideramos de suma importância discutir e aprovarmos dispositivos para salvaguardarmos a imagem do movimento tradicionalista gaúcho, no que tange à imparcialidade, a coerência e o comprometimento por parte das avaliadoras para com os participantes nos mais diversos eventos e concursos realizados nas 30 regiões tradicionalistas. Nesta perspectiva,
que valorizamos a formação continuada, pautada nas diretrizes balizadoras da coletânea tradicionalista, Carta de Princípios e Código de Ética, pois consideramos sustentáculos legais que regem o tradicionalismo no estado do Rio Grande do Sul. Com estas sinalizações, justificamos nosso endosso com a proposição apresentada e consideramos pertinente a preocupação da proponente senhora Maria Isabel Trindade de Moura. Vislumbramos a ideia que a plenária deve analisar com tranquilidade e firmeza, para que possamos fortalecer o trabalho perspicaz e transformador social que é a dos componentes de um processo avaliativo. Por isso, nós evidenciamos os artigos 242, 243 e 244 da coletânea tradicionalista. E assim, firmamos o propósito de acatar e discutir a proposição em pauta. Portanto, congressistas, companheiros tradicionalistas, nós queremos aqui trazer a nossa ordem, esta importante ação farroupilha, esta ação em que a cultura do Rio Grande seja valorizada, mas de forma com ética, com dedicação e, acima de tudo, com comprometimento. Porque no momento que o avaliador ou a avaliadora tenha este sentido de comprometer-se com a cultura do Rio Grande, automaticamente ele será ético e, principalmente, transformador social. Porque nós queremos que os senhores participem de cursos de formação continuada para que possamos primar e valorizar a nossa juventude, enfim, os nossos participantes e todos os participantes de todos os concursos. Não é só da artística, não é só da cultural e não é só da campeira. Enfim, podemos reafirmar e avaliar as nossas ações no cotidiano desse processo avaliativo. Muito obrigado pela oportunidade e fica à disposição a palavra para o nosso relator geral. Muito obrigado, senhor Carlos Humberto. Palavra à disposição da senhora Maria Isabel Trindade de Moura, autora da proposição. Boa tarde. Este meu trabalho, esta proposta, vem pautada especialmente nesta Câmara Temática, aprovada no Congresso do ano passado. Nunca na história do movimento tivemos tanta oportunidade de fazermos uma avaliação do que vem sendo apresentado por nós, tradicionalistas. Nós, soldados desta imensidão cultural que é o tradicionalismo. Muita coisa se tem observado. E eu muito ouço as avaliações favoráveis ou desfavoráveis a este ou aquela avaliação ou avaliador. Muitas e muitas vezes, nós que nos dizemos e somos as pessoas mais experientes, porque estamos há mais tempo no movimento, nos achamos e nos arvoramos de poderes que não nos dão sustentabilidade. E sentamos para avaliar aqueles jovens, aquelas pessoas que estão há bastante tempo também, ou especialmente aqueles que recém estão começando a participar. E muitas vezes nós somos os mentores
quando entra e sai do movimento tradicionalista. Aí nós dizemos assim, entrou porque queria concorrer, queria uma faixa. Não conseguiu, saiu. É a crítica que nós fizemos do outro e esquecemos da nossa, de nos criticarmos, que é o que está faltando no movimento. Muitas e muitas vezes, vimos pessoas se acharem valorizados no momento que sentarem para avaliar. Eu já ouvi mães, e eu me enquadro numa dessas, com certeza, porque a minha filha concorreu, o meu filho concorria na chula, e eu sou um ser humano e também tenho falhas, como todos nós temos. Muitas vezes, estes jovens saem por coisas que nós fizemos, como saímos a comentar a avaliação, saímos e na frente deles, muitas vezes, com ar de deboche. Mas como? Tu não sabe isso? E pobre do jovenzinho que é filho de alguém que se destaca na cultura. Nós temos uma mãe, uma menina, que hoje ela é mãe, que ela parou de participar do movimento, porque a mãe trabalhava no cultural, a mãe chegou a ser vice-presidente há pouco tempo, porque debocharam dela, como é que ela não sabia aquilo ali, se a mãe dela era envolvida com a cultura. Filhos de exprendas estaduais, a crítica, o peso. E quando nós vamos formar o corpo de avaliadores, então, minha nossa, nós formamos o corpo e ligamos. Ô fulano, tu vem, mas traz a tua mulher, porque para mim sai mais barato. Quer dizer, eu penso no evento, eu não penso no avaliado. E o nosso foco tem que ser o avaliado. Observações em planilhas que nada tem a ver. Focos que nada tem a ver. Opiniões pessoais. Se arvorar porque foi prenda ou peão estadual é obrigado a saber avaliar. Não. Nós temos uma parte do nosso conhecimento. Não é porque fomos uma vez Departamento de Cultura CTG, Departamento de Cultura de Região, coordenador, conselheiro, vice-presidente, que nós estamos aptos a avaliar. E o que eu proponho aqui não é ensinar a avaliar. Como avaliar? Isto é outra instância. O que eu quero é o foco do nosso sentido de consciência. O foco da ética que está faltando muito na nossa sociedade. E nós, tradicionalistas, somos integrantes desta sociedade. E nós também falhamos. E também temos que admitir que falhamos. E este é o fórum competente para isso aí. Este é o momento primeiro e até aqui único nos dado pelo senhor Bertolini. E vamos fazer um CIFOR específico para avaliador. Não é para concurso, só concurso de prenda, de peão. É para tudo. Para rodeios, para tudo. Agora, como avaliar é outra instância. Por isso eu sugiro na minha proposta, sugiro porque vai ficar a cargo da pessoa encarregada destes cursos, que é a vice-presidência de cultura. Gostaria, em todos os CIFORs tem carta de princípios, mas ela é ampla. Este CIFOR para avaliadores, como se fosse um CIFOR avançado, mais trabalho naqueles itens. Ética, principalmente, o valor da palavra empenhada. Eu saber dizer o que eu estou dizendo.
eu respeitar a opinião do outro e a minha também ser respeitada. Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono de uma verdade. Nós somos frutos de uma sociedade, de um meio onde nascemos. E nós aprendemos muito na convivência social. Indumentária. Gente, já vi avaliadores cobrando indumentária sem estar usando a indumentária. Já vi avaliadores sentados aonde não é adequado o uso da cobertura na cabeça com cobertura. Já vi avaliadores sentados com saia social, querendo iludir que é um traje da mulher gaúcha. Já vimos avaliadores sentados, porque está muito calor, com o lenço para trás no pescoço. E por aí afora, de chinelo. Agora mesmo houve uma votação aqui na eleição, alguém que votou, inclusive, sem pilcha. Gente, no momento em que eu entro em uma sociedade, eu preciso saber das suas regras. A sociedade é regrada. Não é tudo que eu quero ou que eu posso fazer. É o respeito mútuo. Esta parte básica nós precisamos. E é este o foco da minha proposta. Por isso, eu espero a aprovação. Obrigada. Temos uma inscrição, então, Alessandro Gradaski. Gentileza, 5 minutos para manifestações. Esse assunto aqui, pessoal, em relação que a dona Maria Isabel, a autora da proposta, de organizar um CFOR especializado para avaliadores, é o seguinte: é um assunto que a gente decide, todos os senhores delegados, para que os outros façam. Os outros, quem? Avaliadores. Só que quando se trata de avaliador, tem que ter muito cuidado, porque sempre vai ser um assunto polêmico. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sou avaliador, já avaliei muitos enartes, concurso de prendas, enfim. E eu posso dizer uma coisa. É complicado você formar uma comissão, os patrões estão aí, quem trabalha na diretoria para convocar avaliadores é muito delicado. Baseado no tema que está sendo proposto, eu digo o seguinte: para você ser avaliador, você já necessita obrigatoriamente de fazer um CFOR. Isso é regra básica. E no CFOR já está contemplado carta de princípios, indumentária, história do Rio Grande, enfim, aí vai um leque de motivos. E agora, quando você fala em ética, bom, aí, meus amigos, na minha opinião, é um outro assunto. Com todo respeito, não vai ser um CFOR avançado que vai mudar a cabeça de um avaliador sobre a ética. Ou você nasce com isso, ou você é uma pessoa íntegra, ou não adianta. Fazer um CFOR avançado para trabalhar o tema ética, carta de princípios, já é trabalhado. E quando você fala em ética, é muito delicado também. Eu vejo a proposta interessante, Dona Maria, mas na prática, eu como avaliador, eu vejo que a proposta vai ser muito difícil de ser implementada. Por quê? Aqui diz também alguns pontos. Por ser avaliador, ter pleno conhecimento sobre o assunto. Lógico, né? É óbvio, tem que ter conhecimento. Permitir que o avaliado sinta-se à vontade. Ser ético e após a avaliação não tecer comentários ou críticas. Sempre, qualquer avaliador, até hoje, sempre vai sofrer críticas. Não adianta. Não adianta. Um vai ganhar, outro vai perder.
o avaliador é culpado. Sempre o avaliador é culpado. Sempre. Seja ainda mais o concurso de prendas. Porque muitas vezes a prenda aceita que não estudou, não se preparou, aí o culpado é o avaliador. Lógico. Tem que ter alguém tem que ser culpado. Tem que ser o avaliador, lógico. Por quê? Porque ele é assim, porque ele é assado. Outra questão. A indumentária, nem vou dizer. Aqui, ó. Vou mais longe. Deve ser vedada a participação em comissão avaliadora de um profissional que usufrui deste como fonte de renda. Aí eu quero que vocês me descubram algum avaliador, que você consiga algum avaliador nesse Rio Grande ou fora, no Brasil todo, que vem trabalhar de graça no rodeio, no amor. Ah, é porque eu amo a tradição e vou lá. Meu amigo, desculpa. Vai pagar do bolso o seu lanche, vai pagar o bolso tudo, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer curso, pagando, se preparando e vai avaliar de graça. Se vocês me conseguirem um avaliador, me falem, que eu vou querer conhecer essa pessoa. Muitas vezes, quando a gente vai... Eu vou falar na dança de salão. O ponto que eu acho, na minha visão, a questão, um dos problemas da avaliação é a planilha. A planilha. Eu, na dança de salão, fui um dos que batalhei bastante para ter planilha com critérios. Critérios. Se você tem critério na planilha, talvez não seja essa a ideia. Mas eu vou pegar o meu tempo e falar o que eu acho. Pode ser, né? Eu acho que eu tenho liberdade de falar o que eu acho. É critério. Grandes problemas que eu já fui em avaliações, pegava a planilha, tinha 3 quadradinhos e a nota. Dá a nota que você quiser aí. Fica muito subjetivo. E aí o avaliador é ruim. Claro que é ruim. Porque ele não sabe o que ele vai avaliar. O que estão pedindo. E é assim que acontece. A proposta em si é interessante. Mas eu quero, a minha preocupação, meus caríssimos colegas, é aplicar isso. Nós não vamos conseguir avaliadores. Teve o Enart passado, não, 2013, 2012, na final do Enart, na sexta-feira do Enart, 5 avaliadores não puderam avaliar, porque não tinham CEFOR. Por quê? Porque não tinham CEFOR, não avaliaram. Então, se nem um CEFOR eles conseguem, por quê? Eu não sei lá por que não conseguiram. É difícil, pessoal, você hoje... E outra, não ter avaliador com vínculo de entidade, é impossível. Todos nós aqui temos vínculo com alguma entidade, todos. Se não tiver isso, tem que chamar alguém lá do Nordeste, lá dos Estados Unidos, que não conhece ninguém. Aí você avalia. Agora, pegar colegas do Rio Grande do Sul para avaliar, sempre vai ter vínculo com alguma entidade. E aí entra na ética. Ética você não ensina num curso. Desculpa, não é num curso que você ensina. A ética vem de berço. Ou você tem, ou você não tem. E como que você vai saber isso? Só colocando a pessoa lá para avaliar. E outra, avaliador é um ser humano. Ele pode errar. E eu também, eu fiquei por 3 anos como coordenador da dança de salão. Mas e se eu me equivocar? Você tem direito, você é uma pessoa, é um ser humano. Tem colegas que passam sexta, sábado, domingo avaliando, 8 da manhã até meia-noite, 2 da manhã. É humanamente impossível para a cabeça uma pessoa conseguir assimilar tanta coisa. É um ser humano, pessoal. Tem problemas? Claro que tem problemas. Mas não vai ser num curso. Desculpe, eu volto a refritar. Não é num curso. Já tem o curso para avaliadores em maio. Eu fiz em 2012. Tem curso para avaliador. Não é num curso o que está sendo proposto aqui que vai resolver a questão. Essa é a minha opinião. Obrigado pela atenção de vocês. Manifesta a ideia do conselheiro Alessandro Gradaski. Sem mais inscrições, retornamos à autora da proposta, senhora Maria Isabel, se assim desejar, mais 5 minutos. Eu quero apenas esclarecer que este curso, esse CEFOR, não é para discutir planilhas, não é para discutir formas de avaliação. Os meus embasamentos estão justificados da seguinte maneira: ter pleno conhecimento sobre o assunto a ser avaliado e seus devidos quesitos.
Muitas e muitas vezes fazem perguntas para peões que nenhum avaliador sabe se está certo ou não. Eu tenho que sentar e saber o que eu estou avaliando. Permitir que o avaliado sinta-se à vontade. É o que eu falo das críticas, dos ares de deboche que tornam a criatura já vai para ali para ser avaliado já temeroso, porque sabe que tem avaliadores. Quem é avaliado sabe ser ético e após a avaliação não tecer comentários ou críticas sobre o que avaliou no ambiente do mesmo ou fora deste, salvo se for para o próprio avaliado e se este vier a requerer informações após a divulgação dos resultados. Não é questionar se ganhou ou deixou de ganhar. Não é isso. E saem sim a criticar. Eu presenciei. O que eu estou falando, eu presenciei. Usar plenamente o espaço sobre as observações, sempre que o desconto se fizer necessário. Graças a Deus que hoje não temos mais beleza. Mas melhorar beleza e melhorar simpatia não são justificativas para descontar nota. Ser mais sensual numa avaliação para peão não é justificativa. Ético, sentir-se impedido de avaliar toda vez que um irmão ou parente de primeiro ou segundo grau, ou ainda seus próprios instruídos, estiverem participando, logo não aceitar tão importante função. É ético o avaliador não ter vínculo profissional com os avaliados. Não é não ter ligação com o CTG, porque eu só consigo avaliar se eu fizer parte do movimento. E como é que eu vou fazer parte do movimento? Dentro de uma entidade. Uma vez que os concursos realizados pelo movimento e suas capilaridades têm caráter amador e não profissional. Vou mais longe. Deve ser vedada a participação em comissão avaliadora de um profissional que usufrui deste como fonte de renda. Já cansei de ver avaliadores que instruem os seus concorrentes, os candidatos, declamação, intérprete vocal e por aí afora. Sentam para avaliar, sim. E quem organiza o evento nem sempre é obrigado a saber que aquele que está avaliando tem vínculo com alguém. Eu tenho que ter a consciência e a ética suficiente. Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não se autoescalar para avaliar concursos nos eventos do qual seja seu coordenador ou presidente. Tem muita gente que coordena evento, que é presidente das comissões e senta para avaliar. Dói ouvir, mas é verdade. Toda vez que um avaliador, por motivos pessoais, não possa comparecer ao evento, não sugerir nomes para lhe substituir. É indecoroso, é antiético. São atitudes muito claras e isto acontece. Maria Isabel, 1 minuto. É ético auto-impedir-se de avaliar quando coordenador, conselheiro, enfim, patrão. É ético responsáveis por concursos não designar como avaliadores os próprios filhos. Parentes de primeiro ou segundo grau. Já teve uma comissão que foi o marido, a mulher e o filho. Até aqui, o marido numa comissão, a mulher no outro, mas o filho lá na integração. Isso é ético? O coordenador que convidou o outro, ele não sabe. Ele não sabe. Tá? Era o que eu tinha e os meus esclarecimentos é quanto à nossa atitude. Forma de avaliar é outro quesito. Mas ela vai influenciar, sim, na forma de avaliar. A palavra está à disposição do relator.
por mais 5 minutos, se assim desejar. Quando se fala em avaliação, eu vou aqui trazer à tona um ambiente que talvez muita gente às vezes não tenha oportunidade de participar desse ambiente, porque a avaliação, quando o companheiro disse que é subjetiva, toda e qualquer avaliação sempre será subjetiva. Sabe por quê? Porque quando tu avalia um aluno, quando tu avalia um estudante, tu não está avaliando, quantificando o que ele te apresentou numa nota de matemática. Tu está avaliando o teu próprio trabalho e não querendo que ele seja pior ou melhor. Agora eu te digo uma coisa, avaliação, eu te dou 1 minuto do meu tempo. Pode contar 1 minuto aí. Concordar que a avaliação é subjetiva. Desculpa, por isso os problemas. A avaliação deve ter critérios. Critérios para todo mundo. Senão eu acho que o senhor é melhor, que ele é pior, que ela... Eu estou achando. Vai entrar subjetividade? Lógico que vai entrar. Baseado nos critérios. Para todo mundo, o mesmo critério. Pega as planilhas, por exemplo, eu vou falar da dança de salão. Tem um quesito, tem 7 critérios para avaliar correção coreográfica. 7 critérios. Para todo mundo é igual, pessoal. Quem está aqui já está sabendo. Dá problema? Me fala se dá problema. Nunca deu problema. Agora, subjetivo, bom, aí se for entrar na palavra subjetiva, tudo que eu fiz nesses 10 anos de avaliador, eu estou errado. Desculpa os avaliadores que eu avaliei, vocês todos. Se eu avaliei, como o companheiro falou, subjetivamente, então eu falhei com vocês nesses 10 anos. Então vocês me perdoem. Porque se não tiver critério para avaliar, você não avalia. Desculpa, daí entra na subjetividade. Aí é o que eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Aí, meu amigo, é esses problemas que eu concordo com a dona Maria Isabel, que tem problemas. Claro que tem problemas. Porque é subjetivo e não pode ser subjetivo. Obrigado pela parte. Tu sabe que tu mesmo te desdisse daquilo que tu falou. Não, porque, não, sim, não. Porque tu, pega a fita ali na TV e você... Vamos voltar na fita. Tá, só um pouquinho. Eu não falei isso. No momento que tu disseres, o teu olhar será o mesmo meu olhar? Será que nós somos almas gêmeas? O meu olhar é o mesmo olhar para aquele X critério? Será que eu não preciso de uma formação continuada dentro da ética e dos preconceitos que muita gente diz mas eu que falei sabe, isso, eu falei isso. Mas não foi o que transpareceu, amigo. Eu falei que também tinha um caráter subjetivo, baseado em critérios. Tu sabia que tem um cara... Só um pouquinho, preciso 30 segundos. Eu vou só te dizer uma coisa. Tem um cara, um espanhol, chamado Jimeno Sacristán, que ele trabalha só avaliação. E avaliação, sabe o que é tu avaliar uma pessoa? É apenas a ponta do iceberg. Porque por trás daquela tua avaliação existe um contexto interno e externo que muitas vezes é muito pragmático, é só aquele momento, mas não quer dizer que realmente aquela pessoa é melhor ou pior que a outra. Concordo contigo. Tá, então agora tu concorda. Agora não concordo que a avaliação é subjetiva, não concordo. Senhores, só eu vou, me permitam. Senhor Carlos Humberto, a palavra está com o senhor. O senhor concede novamente a parte agradável? Não, agora não concedo mais. E seguinte... Tá, então, siga então, o tempo está contando. Muito bem. Seguindo dentro deste contexto e na mesma linha de raciocínio, nós deveremos analisar sob o prisma de transformação social, que é para que, dependendo de avaliação e avaliados, que eu sou testemunha de pessoas que foram avaliadas, que até saíram do movimento tradicionalista gaúcho, que não querem nem ouvir no MTG, falar em MTG, tanto na parte campeira, como na parte artística, como na parte cultural, entreveiro de peões e prendas. E eu, hoje aqui, estou alusivamente fortalecendo essa ideia, seja para a convenção, meu companheiro, meu presidente, seja para o Congresso, mas nós deveremos olhar mais para o nosso umbigo, porque por isso que nós perdemos jovens, pessoas do movimento que vão usar outros meios de cultura para se integrar socialmente.
O movimento tradicionalista gaúcho, ele é dinâmico, ele não é estático. Tudo aquilo que é estático vai para o reducionismo. E quando tu chega no reducionismo, tu chega muito concomitante com a tua ignorância. Muito obrigado. Carlos, isso, obrigado. O tempo estourou. Não havendo mais manifestações, então, encerrado o tempo. Senhor presidente, a palavra é Ok. Nós já vimos discutindo esses assuntos, esses temas aqui já há algum tempo, junto com a assessoria jurídica. Esse tema, apesar de ter uma característica de remeter para o regulamento, nós entendemos como este Congresso tem uma característica especial e em vista da relevância do assunto, e em vista do artigo 50 do Regulamento Geral, no seu inciso 2, que diz assim, que o Congresso Tradicionalista é uma reunião em Assembleia Geral das entidades filiadas efetivas e tem por fim ensejar o debate e a divulgação de ideias, trabalhos, pesquisas, sugestões, teses e temas de cunho tradicionalista. Nós permitimos que essa discussão fosse feita, que a apresentação da relatoria fosse feita, que o autor se manifestasse, que nossos congressistas se manifestassem, para que nós pudéssemos apresentar a ideia neste Congresso. Nós não vamos colocar essa proposição em aprovação, mas o parecer desta proposição, mas nós vamos solicitar que essa proposição seja encaminhada à Convenção Tradicionalista, já que ela remete para uma mudança de regulamento no que diz respeito à questão dos avaliadores de danças, de concursos de prenda e peões, tá ok? Agradeço a essas pessoas que se engajaram nessa discussão e peço a compreensão de vocês, porque esta mesa entende que nós não podemos botar em apreciação, mas sim discutir a ideia. E é o que nós fizemos. Agradeço a todos e nós estamos aqui com certeza de parabéns, porque isso só vai levantar o movimento nacionalista e levá-lo mais adiante. Obrigado a todos. Rodrigo. Então, encerrado as discussões da proposição 19.